Vamos aos destaques do Parlamento Estadual no primeiro semestre de 2013. Manifestações populares marcam a história do país e promovem mudanças sociopolíticas. Em ato democrático, a Assembleia Legislativa do Amazonas dá voz aos manifestantes. As inovações do Parlamento Estadual no primeiro semestre. E ainda, esforço concentrado para apreciação de matérias. 156 projetos foram aprovados. Esses e outros fatos agora na retrospectiva do Alean Notícias. Boa noite. Unidos em um só grito, manifestantes de diversas partes do país fizeram ecoar as reivindicações por melhores condições de vida e mudanças em vários setores sociopolíticos: transporte, educação, saúde e um passo para o fim da corrupção. O Amazonas também uniu forças na capital e no interior. Os protestos chegaram à Assembleia Legislativa do Estado em um ato democrático. Deputados receberam manifestantes, apresentaram propostas e repensaram valores. Na primeira reportagem da retrospectiva do semestre no Parlamento Estadual, vamos traçar um diagnóstico das manifestações pelo Brasil e que mudanças ocorreram a partir dos movimentos populares. A reportagem é de Pérola Paula. Os protestos que se iniciaram por conta do aumento da tarifa do transporte coletivo ganharam forças e se tornaram o clamor da população por políticas públicas efetivas. Por conta das manifestações, muitas mudanças aconteceram no cenário nacional. Nas diversas cidades em que houve o ajuste no preço da passagem de ônibus, a redução foi alcançada. No Congresso Nacional, os parlamentares votaram pelo arquivamento da PEC 37, a proposta que diminuía os poderes de investigação do Ministério Público. E ainda a presidente da República, Dilma Rousseff, anunciou os 5 pactos nacionais, que abrangem a saúde, a educação e a reforma política. Tudo isso significa um momento de reflexão sobre como nosso país está sendo conduzido. Os protestos ocorridos nos últimos meses já são considerados maiores que os de 1992, quando manifestantes pediram o impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. A força dos movimentos, que se iniciou em março deste ano contra o aumento da tarifa do transporte coletivo com pequenas marchas, se espalhou e atingiu brasileiros que moram no exterior. Entre as cidades estrangeiras que aderiram à causa estão Berlim, Dublin, Montreal, Boston, San Diego, Chicago e Los Angeles. No Brasil, o dia 20 de junho de 2013 ficará marcado na história como o dia em que 1 milhão de pessoas foram às ruas, reivindicaram um Brasil melhor. Melhor na mobilidade urbana, melhor na saúde, melhor na educação, melhor nas práticas públicas. E em Manaus, houve uma manifestação pacífica, com foco na qualidade do transporte público, bem como nas questões conjunturais nacionais, como não a PEC 37. Os protestos se iniciaram no centro de Manaus e se direcionaram para a Arena da Amazônia. De acordo com dados da Polícia Militar, mais de 85 mil pessoas participaram do ato. Na Compensa, zona oeste da cidade, aproximadamente 5 mil manifestantes se insurgiram em frente à Prefeitura Municipal, forçaram os portões da instituição e jogaram pedras e paus. Mas, no resultado final, Manaus vivenciou a 3ª maior manifestação do país e a maior da história do Amazonas. Como tentativa de resposta ao pleito popular, a presidente da República, Dilma Rousseff, apresentou no dia 24 de junho os 5 pactos nacionais. As propostas do governo federal resultaram de reunião conjunta entre os principais chefes dos executivos estaduais e municipais do país com a presidente. Esta mudança na organização política nacional recebeu grande destaque entre os parlamentares do Amazonas. Um ponto em comum foi a certeza que, no pleno exercício da democracia, a voz do povo está finalmente se fazendo ecoar dentro das estruturas políticas do país. A reforma política, que eu creio que dos 5 eixos elencados, eu creio que é o grande gargalo nacional. Eu creio que daí vence o combate à corrupção, tornar a corrupção como crime hediondo. Eu creio que isto ela vinha falando desde o seu primeiro dia de mandato. O presidente Lula tentou fazer a reforma política e não foi possível. Eu creio que todos esses 5 pontos que foi elencado na questão da melhoria do transporte, da saúde, da educação, vai precisar, sobretudo, do apoio, do respaldo, da legitimidade do Congresso Nacional. A presidente Dilma tentou ontem, numa manobra inteligente, mas ao meu ver não resolve nada,
dizer que vai propor um plebiscito. A presidente não pode propor um plebiscito, tem que ser o Congresso, porque tem que ser através de uma emenda constitucional. Uma mini constituinte para a reforma política exige uma emenda constitucional e só quem pode promulgar uma emenda constitucional é o Congresso Nacional. A grande renovação tem que ser nas eleições de 2014. Esse vai ser o momento de, independentemente de ser do partido A, B, C, D ou E, o povo escolher gente séria e não escolher aqueles que o próprio presidente Lula, ex-presidente Lula, denominou de picaretas no Congresso, mas depois ele foi governar e coalizar. A presidente Dilma já criou 38 ministérios para abrigar aliados. Agora a última foi para tirar o vice-governador de São Paulo e criar uma cisão dentro do PSDB, da coalizão do PSDB de São Paulo. É muito pequena a governança do ponto de vista ético no Brasil. Considero um avanço. Agora, depende, vamos dizer, de uma vontade política de todas as instâncias de poder, municipal, estadual e federal, e também dos demais poderes, como o judiciário, não só o executivo e o legislativo, mas o judiciário, que precisa participar desse processo e desse pacto amplo em prol do Brasil. As medidas foram, a meu ver, inócuas, e o executivo tem que ter a percepção que precisa resolver agora. E falaram de PAC disso, PAC daquilo. O PAC que tem que ser colocado em questão, deputado Marcelo, é o PAC da eficiência. E, infelizmente, eficiência e governo federal são duas soluções que não se coadunam. É como se fosse azeite com água, não se misturam nunca. Eu tenho a compreensão de que a gente, mais uma vez, está fazendo a política do faz de conta. A população foi para as ruas manifestar a sua indignação e eu faço de conta que escuto, faço de conta que vou dar uma resposta e aí pego e trago 5 pontos de uma pauta que, na verdade, não são 5 pontos de uma pauta que nasceram das vozes das ruas, mas sim de uma pauta pessoal. Ou será que nós esquecemos que a questão da reforma política vem sendo falada há quantos governos e não se faz? Será que essa questão dos 100% dos royalties para a educação, do royalties para o petróleo também é novo, também surgiu das vozes das ruas? Não é. Então, deputado, o que me parece é que nós, mais uma vez, e o governo, lamentavelmente, teima por enveredar por este caminho de que a população reclama uma coisa, eu vou lá e faço outro. Quando se fala em convocar uma Assembleia Constituinte, mais uma vez, é a política do faz de conta, porque sabe o que significa uma Assembleia Constituinte? Que isso vai ficar para o próximo governo, porque só na próxima eleição é que se elege uma nova Assembleia, então eu estou fazendo de conta que estou atendendo, mas não é para o meu governo, não é lá para frente, para outro governo. O que te adianta mudar a lei e manter as estruturas de poder que existem? É muito fácil empurrar a reforma para a lei, quando, na verdade, nós precisamos reformar são condutas de homens e mulheres, de agentes públicos, e não só no Legislativo, deputado Vicente, no Legislativo, no Executivo e no Judiciário. Mas aí empurra para reformar a lei. Como não quer reformar as condutas, empurra para reformar a lei. Ninguém está solicitando para a rua para pedir algo inalcançável. Pelo contrário, são as pequenas necessidades do dia a dia que a população está indo para a rua para pedir. E isso, na sua grande parte, hoje, ouvindo aí o discurso do ministro Marcelo Crivella, vem do Executivo, né? O Legislativo, ele fiscaliza, o Legislativo cria leis, mas o Legislativo não executa. Quer dizer, o Legislativo ele não escolhe a prioridade onde os recursos são destinados. Então, cabe ao Poder Executivo, principalmente a presidenta da República e seus ministros, eleger as prioridades de quais são as capitais que realmente precisam. É o ir e vir, né? É a questão do respeito com a população, saber colocar os recursos nos pontos nevrálgicos, né? Muito se questiona hoje, por exemplo, os gastos da Copa, e isso foi o Poder Executivo que escolheu. Na Câmara Federal, os deputados votaram pelo arquivamento da PEC 37, a proposta que diminuía os poderes de investigação do Ministério Público.
E no Senado, foi aprovado o projeto de lei que torna a corrupção crime hediondo, tipo de delito mais grave segundo o Código Penal brasileiro. Ainda com essas primeiras mudanças, os protestos seguiram acontecendo. No dia 26 de junho, aproximadamente 30 mil pessoas participaram da manifestação que saiu do centro de Manaus e terminou em frente à sede da Assembleia Legislativa. Até a chegada dos manifestantes na Avenida Mário Ipiranga, o protesto foi pacífico. Por volta de 8 da noite, o princípio de confusão foi formado. Garrafas foram lançadas contra a Leã. Aproximadamente 300 policiais militares fizeram a segurança no local. No dia seguinte, 27 de junho, o presidente da Assembleia Legislativa, pelo PSD, Josué Neto, recebeu os líderes da manifestação independente intitulada Manaus na Mudança do Brasil. O parlamentar julgou importante o diálogo com o grupo. Além de terem conseguido passar de forma muito pacífica as necessidades deste grupo, conseguiram também fazer com que o movimento tenha sido sem qualquer tipo de problema de agressões ou de depredação. Então, a Assembleia Legislativa, como me pronunciei hoje de manhã e voltei a conversar com eles agora há pouco, estará sempre aberta, sempre com as portas abertas para receber as pessoas que querem, de alguma forma, melhorar a vida na sociedade, que querem melhorar a vida das demais pessoas, seja quaisquer que sejam as manifestações. Durante o encontro, os jovens falaram das reivindicações como melhoria no transporte coletivo, maiores investimentos em educação e aumento salarial para os professores. Um representante também teve a oportunidade de se pronunciar em sessão de tempo. Entendemos que a mobilização dos cidadãos é capaz de promover mudanças significativas no nosso atual cenário político e social, consoante temos conseguido. No Parlamento Estadual, os deputados avaliam a situação como um momento de reflexão para suas ações. O Poder Legislativo apresentou resposta às reivindicações dos manifestantes que acamparam por semanas em frente ao Parlamento Estadual. No momento em que a Assembleia pontuou cada item, veio à tona o fato de que o líder do movimento responde processo na Justiça por agressão à própria filha. O empresário, que se diz apartidário, também foi candidato a deputado estadual no último pleito. Em que se baseiam manifestações como esta? O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, apresentou no dia 3 de julho resposta às reivindicações dos manifestantes. Mas ainda assim, eles afirmaram que permanecerão acampados em frente à sede do Parlamento Estadual até que todos os itens da pauta sejam atendidos. Por isso, apesar do período de recesso parlamentar, os manifestantes não se afastaram. Com cartazes de protesto e bandeiras, aproximadamente 20 manifestantes estão acampados desde o dia 1º de julho em frente à sede da Assembleia Legislativa do Amazonas. Rodolfo Marinho é um dos líderes do movimento e afirmou que a manifestação se refere à redução do salário dos parlamentares e verba de gabinete, redução do recesso parlamentar de 45 para 30 dias, reajuste salarial com base no salário mínimo, entre outras solicitações. Estamos apresentando 17 pautas, mais uma 18. Temos muitas mudanças a serem feitas. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, recebeu dos manifestantes a pauta de reivindicações e prometeu respondê-las em 24 horas. Após levá-las à mesa diretora da Leã, Neto reforçou que alguns itens da pauta já foram votados e aprovados na casa. As reivindicações nós recebemos de forma escrita, né? Foi protocolizado e eu pedi 24 horas para que possa responder essas reivindicações de forma escrita, da mesma forma, né? Explicando o que é possível ser feito e explicando o que não é possível ser feito. Diversos parlamentares foram até os manifestantes demonstrar apoio ao ato e classificaram como legítima a ação dos populares. Eu acho legítimo as pessoas trazerem suas manifestações pacificamente, uma pauta definida. Eu não vejo nada de absurdo. E aí a gente tem que compreender o processo, interagir com o processo, buscando soluções, as soluções possíveis que nós podemos encontrar nesse momento. Eu acho que é importante a manifestação da população, dos vários grupos da sociedade, cobrando políticas públicas. Mas durante uma tentativa de diálogo entre os manifestantes e os parlamentares, no dia 2 de julho, o deputado pelo PPS, Luiz Castro, foi hostilizado.
O parlamentar tentou ouvir as reivindicações, mas o líder do grupo, o empresário Rodolfo Marinho, incentivou os manifestantes a protestarem contra o deputado. Eu não tenho medo! Vocês estão provando que são fascistas e autoritários. É muito triste ver jovens atuando como fascistas. O mesmo tratamento foi dado ao diretor de documentação da casa, Thales Loureiro, quando ele foi entregar aos manifestantes a resposta do presidente da ALEAN às reivindicações. Pedido número 7. Obrigatoriedade de fiscalização da presença do mesmo, divulgação online dos seus relatórios e pautas e gastos diários. O portal da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas já disponibiliza a presença dos parlamentares e todos os relatórios com gastos mensais dos parlamentares. Se encontra disponível para consulta no chamado Portal de Transparência, conforme a Lei número 12.527, de 18 de novembro de 2011. A Assembleia está estudando uma forma de aperfeiçoamento do sistema de presença dos seus deputados. Que fique bem claro que o Portal de Transparência da Assembleia é um dos piores do país e nós vamos acompanhar a questão do aperfeiçoamento. Até agora, a primeira resposta positiva que nós temos aqui. Rodolfo Marinho organizou o protesto dia 1º de julho, que saiu do centro da cidade e encaminhada para a sede da Assembleia Legislativa. O rapaz, que se diz ser apartidário, é filiado ao PDT e concorreu ao cargo de deputado estadual no pleito de 2010, pela coligação Amazonas Melhor para Todos. Marinho também responde processo na justiça por agressão à própria filha, além de um processo por furto. E no momento em que seguem as manifestações por todo o Brasil, o programa Alha Entrevista do dia 5 de julho debateu sobre o assunto com a jornalista Ivânia Vieira e o cientista político Ademir Ramos. O especialista esclarece que as atuais manifestações, apesar da grande participação popular e mudanças ocorridas a partir delas, não podem ser consideradas como revoluções. Esse movimento, na verdade, ele tem um caráter de reforma dentro das estruturas constitucionais. Então, o que há de concreto é o seguinte: esse movimento é consensuado contra a corrupção. Esse movimento é consensuado contra a impunidade. Esse movimento é a favor da transparência das contas públicas. Esse movimento é consensuado a favor de mais investimento e qualidade nas políticas públicas. Esse movimento afirma a cidadania net. Esse movimento se afirma pela participação. Quer dizer, nós estamos dando um salto de uma democracia indireta para uma democracia direta, afirmando um valor primordial, que é a participação como controle das políticas sociais, das políticas públicas. Para a jornalista Ivânia Vieira, mais do que esperar respostas dos governantes, a sociedade deve se enxergar como um importante protagonista na história do país. Tomara que a indignação ela não se resigne com as primeiras respostas que são dadas, que ela permaneça, que seja uma indignação inteligente, que resista ao tempo, que consiga pressionar no sentido de oferecer respostas que esse país precisa dar para a sociedade, mas que essa sociedade também precisa se reconhecer mais cidadã, mais responsável. Então, é um momento que eu diria a você, diria, professor, que eu vejo como um momento extraordinário, que traz a todos nós uma grande pergunta: qual é o meu papel nessa história? E no quadro Opinião Parlamentar, diversos deputados avaliaram o momento histórico que o Brasil vivenciou no primeiro semestre do ano e como o país será conduzido a partir de agora. A sociedade está dizendo o seguinte: estou em alerta, eu quero que os meus direitos sejam assegurados, eu quero que a justiça aconteça. Então, querendo ou não, eu entendo que este é o momento para todas as estruturas de poder e para a iniciativa pública e privada ficar atento aos clamores das ruas. Eu creio que essa leitura nós temos que fazer. O pequeno descontrole da inflação começa a bater nas portas da classe média e a inflação, o controle da inflação foi o maior patrimônio que o Brasil conquistou nos últimos anos, então a classe média reage a isso, e o ínfimo crescimento do PIB vai gerando desemprego no presente e criando perspectiva de geração de desemprego no futuro. Então, acho que tem aspectos políticos, éticos
e também aspectos econômicos que justificam essas manifestações. O Brasil está sendo passado a limpo e toda a movimentação popular ela é importante, isso é democracia. Eu entendo que o Brasil tem, através dos movimentos sociais, da sua população, essa força que é tão necessária e que sirva para todos nós como um momento de avaliar o que está acontecendo. A população começa a despertar. Por exemplo, Figueiredo, a prefeitura fazendo aí contratações milionárias para shows na época da festa de Figueiredo, mas não tem uma educação de qualidade, não tem uma saúde de qualidade. Então, essa questão do circo na frente do pão, o povo está dizendo não, o circo não pode sobrepor o pão. Está começando a haver, sim, uma consciência nova de que não basta programas sociais paliativos. O Bolsa Família é importante, mas não é suficiente. A desigualdade continua. E uma coisa que a gente tem que ressaltar, os jovens e grande parte da população não se sente mais representada por esse sistema político. Os brasileiros estão trazendo às ruas uma insatisfação que, na minha opinião, ela é acumulada de anos, de décadas, e que eclodiram agora, no momento em que novas administrações municipais tiveram que enfrentar aí esse problema crônico, Brasil afora, que é do transporte coletivo. O Brasil, eu acho que está mostrando, mais uma vez, a população de que está insatisfeita com muitas estruturas políticas, institucionais que nós temos, e cobrando mudanças. Isso é muito bom. Eu acho que esse é, mais uma vez, uma forma de pressionar estruturas que estão atrasadas, como o próprio judiciário, como o poder legislativo, que pouco ouve a população. É a manifestação popular, é a liberdade do povo em ir às ruas de maneira democrática, soberana, falar e transmitir para todos nós, da classe política e executiva, que temos a responsabilidade de administrar e de governar e de representar os poderes, de servir de lição para ter a percepção de ouvir, de ver, de aprender e contribuir para o aperfeiçoamento democrático brasileiro. A população brasileira está insatisfeita com a classe política, né? De uma forma bem ampla, é isso. Então essas pessoas que estão indo à rua para cobrar mobilidade urbana, reclama-se muito da falta da qualidade, do preço desses transportes, mas também não é só isso, né? É a questão da corrupção, entre outras situações. As inovações que marcaram o primeiro semestre no Parlamento Estadual e o esforço concentrado para a aprovação de projetos. É o que você vai ver no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do Parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Os primeiros meses de 2013 foram marcados por várias inovações no Parlamento Estadual. A extinção do 14º e 5º salários, conhecido como Auxílio Paletó, a criação de mais 2 comissões na Casa e a aprovação de emendas para a readequação da Carta Magna foram algumas das mudanças. Em destaque, a decisão do Superior Tribunal Eleitoral, que redefiniu o número de vagas para deputados no Distrito Federal e em mais 13 estados brasileiros, atendendo a uma solicitação do Parlamento amazonense. No fim do semestre, o ganho político-social veio por meio da extinção do voto secreto na Assembleia Legislativa do Amazonas. Os detalhes com Priscila Sena. Nesse primeiro semestre foram criadas mais 3 vagas para deputados estaduais na ALEAM. Também foram aprovadas pelos parlamentares a implantação de 2 novas comissões e as emendas que modificam a Carta Magna do Estado. Além disso, o fim do voto secreto e do Auxílio Paletó marcaram os primeiros meses de 2013 e entraram para a história do Parlamento Estadual do Amazonas. A Assembleia Legislativa do Amazonas deu passos significativos e, em pouco tempo, definiu novos parâmetros para o funcionamento do poder. Uma das atitudes foi o fim do 14º e 5º salários concedidos aos deputados. Mais conhecido como Auxílio Paletó,
o benefício foi extinto por votação unânime dos parlamentares da ALEAN. Quando nós pedimos a oportunidade para decidir sobre esta matéria, depois da decisão do Congresso Nacional, nós não estamos filosofando, nós estamos exatamente dando um posicionamento que representa a coerência e o bom senso e em respeito à hierarquização dos poderes. Nós haveremos de aprovar unanimidade esse projeto e a Assembleia vai dar um passo adiante a fim de que nós possamos enfrentar outras questões que são próprias deste Parlamento, próprias do Poder Legislativo. O protagonismo de Vossa Excelência no objetivo de unificar a Casa em torno dessa proposta, em torno de seguir o caminho indicado pelo Congresso Nacional. Eu tenho certeza que, após uma votação dessa, deputado Chico Preto, deputado Marco Rota, a Assembleia sai mais forte, sai melhor vista pela sociedade. Eu tenho certeza que nós resgatamos parte da credibilidade da política e tenho certeza que nós vamos criando um ambiente de maior confiança entre o Poder Legislativo e os seus representados. De acordo com o presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, a cada legislatura a Assembleia vai economizar R$ 120 mil por cada deputado. O parlamentar afirmou ainda que o valor será investido em outros serviços da Casa. Nós pretendemos sempre fazer investimentos de forma aberta, de forma transparente, para que todos saibam e, quem sabe, isso aí não será investido, por exemplo, no serviço de internet de melhor qualidade para todos aqui que trabalham. Além do fim do auxílio paletó, o fim do voto secreto também movimentou a ALEAN poucos dias antes do recesso parlamentar. Usado no caso de derrubada e vetos do Executivo, cassação de parlamentares e nomeação de autoridades, a medida era adotada como proteção. O segredo da opinião de um deputado o protege contra eventuais ônus políticos que uma decisão pode causar. Sendo considerado um dos motivos para as manifestações que ocorreram na capital, o projeto de lei que extingue o voto secreto foi votado e aprovado por unanimidade. O presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, afirmou que a aprovação da emenda não é uma resposta às manifestações populares, uma vez que a iniciativa já vinha sendo discutida na Casa. Acabei de conversar com alguns colegas, tanto colegas de situação quanto de oposição, para que nós possamos entrar em um acordo. A maioria dos deputados já compreende, já entende que existe uma vontade da população e que nós não temos nenhum problema em votar de forma aberta as matérias dos quais a gente vai deliberar ainda. Outra mudança é referente às comissões. Atualmente, a Assembleia Legislativa conta com um total de 20 comissões permanentes que atuam em diversas áreas da sociedade. Mas essa soma deverá chegar a 22. Isso porque, durante o mesmo esforço concentrado no último dia 10, foram aprovadas a criação de 2 novas comissões para a Casa Legislativa. Proposta pelo deputado Wilson Lisboa, a criação da Comissão de Revisão Territorial dos Municípios do Estado do Amazonas e a Comissão Antidrogas, por iniciativa do deputado Arthur Bisneto, que afirmou ter apresentado a proposta em 2012. O parlamentar disse que o fato do Amazonas estar na rota do tráfico de entorpecentes torna necessária a criação de mecanismos para o combate e destacou ainda os benefícios que a nova pasta trará para as famílias. A Assembleia aprovou uma comissão importante, uma comissão que vai ajudar a desvendar e melhorar a questão das famílias, a questão dos usuários de drogas, que isso é uma epidemia, tanto na capital quanto no interior, das drogas lícitas e ilícitas, como crack, ox. Portanto, a Assembleia cumpre seu papel e a gente espera poder participar das discussões, mas trazer soluções efetivas para a população. Outra iniciativa do Parlamento Estadual foi o aumento de vagas para novos deputados. O julgamento da petição 95.457, no dia 9 de abril, no plenário do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, foi deferido por 5-2. A solicitação foi feita pela Assembleia Legislativa do Amazonas para a redefinição das vagas na Câmara Federal, com base no último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A redefinição do STE, que será válida já para o próximo pleito, concede ao Amazonas mais uma vaga para deputado federal e 3 para deputados estaduais.
O presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, afirmou que um deputado a mais representando o Estado vai ser importante em defesa de interesses dos amazonenses. Nós vamos ter uma voz a mais em Brasília. Quando nós falamos de voto, né, quando nós colocamos uma matéria em votação, um voto é muito importante. Apesar de nós termos um universo de 513 deputados federais, não só o voto desse novo representante do Amazonas, mas também o que ele pode representar lá dentro. São novos segmentos da sociedade que poderão ser representados na Câmara Federal. Então é importante, porque há muitos anos, há mais de 20 anos que a Zona Franca tem aí a possibilidade de extinção de alguns benefícios. E um voto, realmente no universo de 513, pensamos leigamente que não é importante, mas um voto é um voto até numa eleição de 2 milhões de habitantes, de eleitores. Os deputados Orlando Cidade e Sidney Leite também discutiram o assunto. Isso é um fruto de uma demanda da nossa casa, da Assembleia Legislativa, que foi o único estado que fez essa propositura, que beneficiou outros estados, como o estado do Pará, que ganhou 4 novas representações federais. A conquista foi do estado do Amazonas para essas novas vagas de deputado federal e estadual. Eu entendo que isso é uma vitória importante, porque nós temos um modelo econômico que depende, e muito, do governo federal. Então, a nossa representatividade sendo maior, eu não tenho dúvida que é uma segurança maior em relação à Zona Franca de Manaus. A equipe presidida pela deputada Conceição Sampaio para a readequação da Constituição do Amazonas está cada vez mais perto de concluir os trabalhos. Mais 4 emendas que modificam artigos da Constituição do Estado foram aprovadas na ALEAN. As sugestões de alteração no texto constitucional em relação ao federal incluem o fim do voto secreto no Amazonas. A previsão é que a Carta Magna totalmente atualizada seja entregue em outubro deste ano. E esforço concentrado foram as palavras de ordem nos primeiros meses do ano. A expressão foi utilizada diversas vezes pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, para designar os dias em que votações extensas seriam realizadas. O método foi positivo. 156 projetos foram aprovados no primeiro semestre de 2013. A reportagem é de Caio Rodrigues. A função primária do Poder Legislativo é a criação de normas. Porém, muitas vezes a tramitação dos projetos é demorada, justamente pela necessidade da análise de diversas comissões internas da Casa. Com a meta de zerar a pauta de votação de projetos na Assembleia Legislativa, a administração do presidente Josué Neto, iniciada em 1º de fevereiro, deu prioridade aos projetos de autoria dos parlamentares de anos anteriores, mas que jamais haviam sido apreciados. É o chamado esforço concentrado. Um desses projetos aprovados é de autoria do deputado José Ricardo e impede o repasse de recursos públicos a entidades ligadas a políticos. É um projeto que já estava há 2 anos em tramitação, pronto para ser apreciado e finalmente foi colocado em pauta. Quer dizer, já estava há mais de 1 ano para ser colocado em pauta, a direção anterior não fez e a atual colocou. E a votação de todos os parlamentares. Quer dizer, é um projeto que cria regras relacionadas aos convênios que o Estado vai prestar com uma série de entidades que estão proibidas de terem sócio, terem ligação com político, mas também com outras pessoas que exercem cargos públicos aí. Sobre a presidência do deputado Davi Almeida, a Comissão de Constituição e Justiça teve um papel fundamental na celeridade da votação de projetos. A aprovação no âmbito da comissão é etapa obrigatória para que as matérias de autoria dos parlamentares sigam para a votação em plenário, e a rapidez no parecer dos projetos acaba agilizando o processo legislativo. Um dos projetos mais importantes aprovados pela Casa foi o fim do voto secreto em todas as matérias na Assembleia Legislativa. O presidente da ALEAN, deputado Josué Neto, afirma que a medida mostra uma evolução na democracia brasileira. Como fechamento desse trabalho de 5 meses e meio, quando extinguimos o voto secreto que já vinha sendo debatido na Casa há 2 anos, né? E já havia a intenção da maioria dos deputados, a grande maioria, cerca de 17, 18 deputados já eram a favor da extinção do voto secreto. E com as manifestações houve a conscientização dos demais que não tinham ainda a ideia formada sobre o assunto. E a Assembleia, graças a Deus, decidiu
extinguir o voto secreto no dia de ontem, já nesse fechamento mesmo dos trabalhos do primeiro semestre de 2013. Durante os 5 meses de trabalhos legislativos, ocorreram 36 reuniões plenárias para a votação de matérias. No total, 156 projetos foram aprovados no primeiro semestre deste ano. Outros projetos relevantes para a sociedade também receberam aprovação dos deputados este semestre. Acompanhe o quadro. Reserva de 5% das unidades habitacionais do Poder Público Estadual às pessoas com deficiência, de autoria do deputado Chico Preto. A proibição do comércio e consumo de bebida alcoólica nos estádios de futebol e ginásios e a entrada proibida de pessoas alheias nas instituições de ensino, ambas de autoria do deputado Vanderlei Dallas. Concessão de desconto de livros didáticos para profissionais do Magistério da Educação Estadual, de autoria do deputado José Ricardo. Lista anual de fornecedores e prestadores de serviço cuja atuação tenha prejudicado consumidores, de autoria do deputado Vanderlei Dallas. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. Você acompanha esta edição no canal do Poder Legislativo no YouTube. É o canal Alean. E eu espero você amanhã na continuação da retrospectiva do semestre no Parlamento Estadual. Uma ótima noite para você.